aí, boa tarde pessoal do terceiro ano, aqui quem fala com vocês é o Paco. Época de coronavírus, o que a gente não faz pra Marmitex, né não? Vim aqui, vou ler umas questões com você, entendeu? Vou responder essas questões aí, fazer a correção, você acompanha, hein? Se errou, pega lá, apaga, faz de novo, vamos conversar aí. Hoje é nós na fita! Quantas mudanças acontecem em 10 anos? O mundo vem se transformando de modo cada vez mais acelerado. Em 2020, estima-se que a população mundial terá por volta de 8 bilhões de habitantes. Novas tecnologias, mudanças demográficas, migrações, deslocamentos de população. Que desafios essas alterações representam? Como é o retrato atual do povo brasileiro? Quantos somos? Onde estamos? Como vivemos? Que mudanças aconteceram nas cidades? Houve grandes movimentos de população de uma área para outra? Essas e outras respostas só serão possíveis a partir do Censo 2020. Aí, primeira pergunta, o que é censo demográfico? Censo demográfico é uma pesquisa feita pelo IBGE a cada 10 anos para saber como que tá o povo aí, entendeu? Então foi feito em 2010, agora ia ser feito em 2020, mas devido a coronavírus vai ficar para 2021. Então o governo com essa pesquisa ele traça umas metas aí para nós. É isso. 2020. O censo é a única pesquisa que vai a todos os domicílios brasileiros. Os recenseadores do IBGE vão de porta em porta, em cada cidade, para contar e conhecer nosso povo, percorrendo todo o território nacional. Os resultados permitem um retrato atualizado e preciso da população de cada pedacinho do Brasil, do menor ao maior município. É isso aí, a pergunta é 1, mas a letra é B, o que é PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar. É isso aí, a PNAD foi feita até 2015 e tinha como objetivo saber como que as pessoas estão aí e tal, né? Uma pesquisa anual, né? Bacana, mas aí em 2015 foi a última que foi feita. Mas aí nós temos os dados lá no site do IBGE, entra lá e dá uma olhada. É isso aí, entendeu? As informações do censo são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis de governo e para a representação política. Elas serão a base de decisões sobre serviços de saúde, educação, emprego, condições de moradia e diversos outros assuntos. Os resultados do censo são indispensáveis para a iniciativa privada. Empresas e empreendedores podem usá-los para conhecer melhor o seu mercado e o perfil dos seus consumidores. Vamos lá, a gente está na questão 1, mas a letra agora é C, o que é PNAD contínua. Horas, a PNAD contínua ela é feita de 3 em 3 meses ou de mês em mês. Todo mês, então, o IBGE lança lá a taxa de desemprego. Certo? Então assim, junto com a taxa de desemprego ele pesquisa mais alguma coisa. A cada 3 meses então ele lança uma pesquisa um pouco mais completa. De habitação, de ocupação, entendeu? É uma PNAD que é feita todo mês, uma PNAD contínua. É isso aí, mano. O censo também é fonte indispensável para estudantes de diversos níveis, pesquisadores, acadêmicos e para o conhecimento da realidade brasileira. Ele cobre áreas de grupos populacionais específicos, como povos indígenas e comunidades quilombolas. O conhecimento do presente é essencial para o futuro do Brasil. Censo 2020. Um país que se conhece só tem a ganhar. É isso aí, terminando a questão número 1 então, sobre as pesquisas, eu quero dizer o seguinte para vocês. Então essa PNAD é feita todo mês, os dados são reunidos, entendeu? Aí alguns são divulgados todos os meses, outros são divulgados de 3 em 3 meses e outros são divulgados anualmente. Aí se fala de habitação, se fala de educação, vai perguntando para as pessoas aí. O objetivo é ainda traçar aí algumas metas de governo para deixar a vida das pessoas, em tese, melhor. Boa tarde! Como vão vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de geografia. Hoje eu trouxe o Paco para conversar com vocês aí. Façam a correção bonitinho com ele, hein?
No final do vídeo eu volto falando um pouquinho das atividades da semana que vem. Até daqui a pouco. Aí, fui lá pesquisar no site do IBGE. Aí eu vi lá a PNAD do mês de março e tinha a seguinte informação. Que o desemprego no Brasil está de 12,2%. A média salarial das pessoas que trabalham e têm mais de 14 anos está de R$ 2.398. Bastante, meu. Joga isso na minha mão. O governo aí está ajudando no coronavírus com 600 conto. Olá, seja muito bem-vindo ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre a taxa de fecundidade. Você já ouviu falar nela, não é? Bem, essa taxa representa o número médio de filhos tidos pelas mulheres em idade fértil de uma determinada região ou país em um ano específico. Consideramos como idade fértil da mulher o período entre 15 e 49 anos de vida. Em 2018, por exemplo, a taxa de fecundidade no Brasil era de 1,77. Isso significa que naquele ano, as brasileiras em idade fértil tiveram em média menos de 2 filhos. Mas essa taxa já foi bem maior em nosso país, sabia? Entre as décadas de 40 e 60, as brasileiras costumavam ter em média cerca de 6 filhos. Talvez você perceba isso em sua própria família, não é mesmo? Se você nasceu a partir de 1980, é provável que seus pais e seus avós tenham tido bem mais irmãos e irmãs do que você. Pergunta número 2. Relacione aí taxa de natalidade, taxa de mortalidade e crescimento vegetativo. Bom, vamos começar então pela taxa de natalidade. Quantidade de pessoas que nascem, né, meu? Então, quantas pessoas estão nascendo aí no Brasil? Vamos colocar aí no espaço de um ano. Taxa de natalidade. Taxa de mortalidade. Quantas pessoas estão morrendo no Brasil aí no espaço de um ano? Taxa de mortalidade. No Brasil atualmente está morrendo mais, está nascendo mais? Vou dizer para vocês, no Brasil atualmente está nascendo mais. Então nós temos uma taxa de fecundidade positiva. Todo mundo é assim? Não. Se nós pegarmos alguns países da Europa, as pessoas estão morrendo mais do que nascendo. Então nós temos uma taxa de fecundidade negativa. É isso aí. Mortalidade, natalidade, você pega lá, faz a continha de menos, dá o crescimento vegetativo. A análise dessas mudanças na taxa de fecundidade é fundamental para entender as transformações que vêm ocorrendo na população brasileira. Juntamente com o aumento da expectativa de vida, a redução dos níveis de fecundidade nos últimos 60 anos influencia muito no envelhecimento de nossa população. Isso porque, ao nascerem menos bebês e a população viver em média por mais tempo, passamos a ter uma maior proporção de idosos em relação à quantidade de crianças. A queda na taxa de fecundidade é uma tendência mundial e pode ser explicada por diversos fatores. Entre eles, temos a urbanização, a redução da mortalidade infantil, a maior inserção das mulheres no mercado de trabalho e o uso de métodos contraceptivos. Vamos à pergunta então? A pergunta é a seguinte: o Brasil tem crescimento vegetativo? Sim, o Brasil tem um crescimento vegetativo de 1,2%, mas é um crescimento. Quer dizer que a gente pode parar de crescer? Pode. Atualmente é de 1,2%. Na década de 80 era de 2,6%. Mas o crescimento do Brasil na década de 60 já chegou a ser 5,7%. Nossa, as pessoas tinham muitos filhos. Hoje não, hoje a gente tem mais, tá segurando aí. Família grande é família com 3 pessoas. Em geral, países com maior desenvolvimento econômico têm uma taxa de fecundidade menor. Porém, a taxa brasileira já está abaixo da de países como a França e os Estados Unidos. E juntamente com essas nações, estamos entre as que têm uma taxa de fecundidade menor do que 2,1 filhos por mulher, o que significa que estamos abaixo da taxa considerada adequada para garantir a reposição populacional. Como assim? Calma, a gente explica. Se as mulheres têm em média 2 filhos ou menos, as pessoas nascidas não são suficientes para manter no futuro a quantidade de população atual. Dessa forma, o envelhecimento populacional pode se acentuar a ponto de que não haja jovens suficientes para suprir as necessidades do mercado de trabalho.
Ter mais velhos e menos jovens na população traz uma nova dinâmica que deve ser considerada nos processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas, nas áreas de saúde, educação, trabalho e previdência social. Ou seja, monitorar a taxa de fecundidade é muito importante para tomar decisões adequadas às características de uma população em constante transformação. Aí, o Brasil começou a ser contado em 1872. Olha aí, ó. Gráfico lá para você olhar a pergunta, que era o seguinte: a que conclusões podemos chegar observando esse gráfico aqui da página 100? Dá uma olhada então. Olha só o crescimento da população brasileira, mano. Eu tava olhando aí as coluninhas, eu percebi o seguinte: a população do Brasil quase que dobra cada 30 anos, mano. Então, quando foi primeiro medido lá, se vocês verem a primeira coluninha, cerca de 9 milhões de pessoas tinha no Brasil, 1870. Em 130 anos, a população cresceu 20 vezes, meu. Hoje a gente tá com 210 milhões de pessoas. É muita gente, é muita gente. A natureza não aguenta, não. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou novos dados que detalham o crescimento da população no país nas próximas décadas. Mas você tem ideia de como pesquisas como estas são feitas? Confira na reportagem. Todo mundo já ouviu aquele ditado de que o futuro a Deus pertence. Mas já há algum tempo, o homem é capaz de antecipar resultados. Um exemplo claro é o crescimento da população. Já se sabe que daqui a 30 anos seremos mais de 230 milhões de brasileiros. Indo mais longe, já é possível dizer que as pessoas vão viver mais. Em 2060, os homens vão chegar aos 78 anos e as mulheres passar dos 80. Em pouco mais de 40 anos, a mudança será nas famílias. Os casais terão menos de 2 filhos, bem diferente do que Dona Eunice viveu. Seus pais tiveram muitos filhos? Muito. Acho que uns 13, 14 filhos. Além disso, as mudanças habitacionais serão intensas, assim como a migração internacional. É a questão financeira, que elas procuram uma financeira melhor. Às vezes não encontram, não querem voltar, não tem condições de voltar também, né? Pergunta 5! Tá contando aí? É isso aí. Por que a taxa de fecundidade diminuiu na década de 80 no Brasil? Aí, ó, são 3 coisas basicamente, entendeu? Primeiro, mulher entrou no mercado de trabalho. Trabalhar e ter filho é uma coisa ou outra. Fica difícil ter as duas, né? Segunda coisa, o pessoal inventou aí os métodos anticontraceptivos, entende? Camisinha, DIU, tal, aquelas injeção de farmácia. É isso aí, teve uma série de pílula do dia seguinte. Isso aí tudo faz com que a gravidez seja mais planejada. E falando em planejada, tem o planejamento familiar. Você planeja, então, quantos filhinhos você quer ter, né? A expectativa de vida que aumenta, mulheres que têm filho mais tarde, fluxos migratórios que só crescem. Informações que se modificam sempre e a gente tem a oportunidade de conhecer anos antes. Tudo por meio de pesquisa. Por isso que dessa vez a novidade é conhecer como esses dados são organizados para chegarem até nós. Esse pesquisador demográfico explica que 3 fatores são levados em consideração. Um exemplo clássico são os censos que o IBGE realiza a cada 10 anos. E através de cálculos matemáticos, ele consegue estimar com aquela taxa de crescimento ou de decréscimo quanto será aquela população no futuro. E o IBGE faz isso normalmente através de 3 indicadores, né? As taxas de morte, as taxas de natalidade, qual é o tamanho das famílias, quantos filhos as famílias têm, e as migrações. E não vamos deixar para trás aí a educação. Quanto mais educadas as pessoas, menos filhos se tem. Pesquisas apontam, hein, que as mulheres que estudam menos têm mais filhos. Estamos chegando ao fim, hein? O que dá para constatar aí na questão 6, olhando esse gráfico aqui da página 101.
Olha só, dá pra contatar o seguinte, meu, em 1960, quando aí a migração tava forte, o pessoal veio muito pra São Paulo aqui, o pessoal tinha muito filho, entendeu? Não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Cerca de 5, 6 filhos normal numa família. Agora, isso foi diminuindo. Hoje como tá? Hoje tá aí família, 2 filhos, pai, mãe, 2 filhos, família nuclear, pai, mãe e filho. É isso aí, a gente tem que pensar no seguinte, não dá pra criar esse filho todo não, meu, gasta muito dinheiro. Mudanças rápidas e intensas que os dados apontam representam as transformações culturais. No espaço de 10 anos, as mudanças foram ampliadas, muito ampliadas, pelas redes sociais, pela tecnologia, pela comunicação, pelo padrão de proximidade das pessoas. Resultados que não contribuem só para a população se manter informada, mas para modificar e melhorar o país em que vivemos. Para que você entenda não apenas a demografia, mas a economia, como você criar políticas públicas adequadas àquele momento da população. Pergunta de número 7. Aí, quais são as projeções para o Brasil para 2050 e 2100? Nossa, dá pra fazer esse tipo de projeção? Dá sim, o pessoal não tá fazendo aí do coronavírus, meu. Sei lá quanto vai ter que comprar, quanto que tá crescendo. É a mesma coisa. A projeção pro Brasil em 2050 é que o Brasil tenha 238 milhões de pessoas. Hoje a gente tá com 210. A gente vai aumentar aí mais 28 milhões de pessoas, mas aí vai parar, vai dar uma estabilizada, entendeu? E aí a população tende a diminuir. E lá em 2100 a população do Brasil vai ter cerca de 200 milhões de pessoas. Tá bom, né? É isso aí. Com essa população de 200 milhões de pessoas, o Brasil vai ser o 13º país mais populoso do mundo. Hoje ele é o 5º. Olá, seja muito bem-vindo ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre a pirâmide etária. Resumidamente, uma pirâmide etária é um gráfico que mostra a distribuição de uma população por idades. De um lado fica a proporção de homens em cada faixa etária e do outro a de mulheres. A parte inferior se refere aos mais jovens e a superior aos mais velhos. Ou seja, pela pirâmide etária é possível saber qual faixa etária é predominante em uma determinada população, em quais grupos de idade há mais homens ou mulheres, se a população representada possui mais jovens, adultos ou idosos, enfim. Em um único gráfico, diversas questões sobre a composição daquela população podem ser percebidas. Pergunta de número 8. Ao analisarmos uma população, quais são as faixas etárias que nós devemos levar em consideração? Ora, são 3 faixas etárias. Você é jovem? Se você tem de 0 a 19 anos, você é jovem, entendeu? Fifitim, 8-teen, 9-teen, tal, todo mundo quietinho até 20 anos, ó, jovem. 20 anos a 59 anos, você já é um adulto, hein? Vamos parar de fazer besteira. Já pode ser preso, pode abrir conta em banco. Agora, se você tem 60 ou mais anos, você é um idoso, merece todo o respeito e descanso por todos esses anos de contribuição. Por enquanto é isso, com as reformas da Previdência, talvez essa idade de idoso aumente, vai saber. Como nós aqui no IBGE somos especialistas em Brasil, é claro que vamos falar sobre a pirâmide etária brasileira. Neste vídeo, você vai observar como ela vem se modificando ao longo das décadas, o que indica mudanças no perfil demográfico do nosso país. Então, vem com a gente! Observe, por exemplo, a pirâmide etária brasileira de 2018. A faixa em que temos mais mulheres é a de 30 a 34 anos. Já os homens são mais numerosos entre 20 e 24 anos de idade. Em ambos os sexos, as faixas com mais gente vão dos 20 aos 39 anos, caracterizando uma população predominantemente adulta. Ainda em 2018, o Rio Grande do Sul era o estado brasileiro com a maior proporção de pessoas acima de 50 anos. Já o estado de Alagoas possui uma população com maior predominância de jovens do que no país, tendo mais pessoas nas faixas etárias até os 20 e poucos anos. Tudo isso é bem diferente do que se via em 1950, quando a faixa com maior quantidade de habitantes era a de até 4 anos de idade.
Nossa pirâmide etária desse período ilustra bem porque esse tipo de gráfico tem esse nome. Possui uma base bem larga e um topo estreito, com formato triangular característico das pirâmides. Questão de número 9. O que é uma pirâmide etária? Pirâmide etária é um gráfico, cara. Marca o seguinte, marca o gênero, né não? Uma parte tem o gênero masculino, outra parte tem o gênero feminino. Aí marca lá, cada coluninha deitada são as faixas etárias. E é isso, camarada, não tem mais nada não. É isso aí, acredite, tô falando sério, é verdade. Comparando nossa pirâmide etária do meio do século passado com a atual, fica claro o quanto o aumento da expectativa de vida, a melhoria das condições de saneamento e saúde, a queda na taxa de fecundidade, além de outros fatores, trouxeram mudanças para o perfil da população brasileira, que já não é mais predominantemente jovem, apresentando nas últimas décadas uma tendência de envelhecimento populacional. Agora, se imagine a bordo do DeLorean, imortalizado no filme De Volta para o Futuro, e viaja no tempo até 2060. Nesse ano, segundo nossas projeções, o percentual da população brasileira com mais de 65 anos chegará a 25,5%, enquanto em 2018 essa proporção era de 9,2%. Já os mais jovens, na faixa de 0 a 14 anos, deverão representar 14,7% da população em 2060, frente a 21,9% em 2018. Interessante, não? Pergunta 10 e terminou! É isso aí, a pergunta é a seguinte: o que podemos analisar observando uma pirâmide etária? Horas, é uma pirâmide etária, então você vai analisar as faixas etárias, né? Então, de 0 a 4 anos, tá pouquinho, tá grandão, tá montinho, tá montão, dá uma observada, né? Você vai perceber se a população está ficando mais velha, se a população é jovem e tem poucos velhos. Você vai analisar também a proporção de velhos lá em cima da pirâmide, né? Se ela é grande, se é pequena. Uma pirâmide que tem bastante velhos significa que o país é bastante desenvolvido e respeita os seus idosos. É o caso do Brasil? Dá uma olhadinha nas 3 pirâmides apresentadas aí e tire as suas próprias conclusões. É isso aí, terminamos a correção. Espero que vocês tenham gostado de ficar comigo. Então, convidamos você a conhecer uma página do IBGE destinada exclusivamente à projeção da nossa população. Lá você pode ver como a pirâmide etária brasileira vem mudando desde 2010 até o formato que ela provavelmente terá em 2060, se mantidas as tendências observadas atualmente. É possível também selecionar dados por estado e comparar com a pirâmide etária do país. É isso aí, amigos. Voltamos então para falar sobre a atividade da semana que vem, hein? Semana que vem, então, vamos continuar o assunto de população. População 2. E a primeira pergunta é para você pegar o livro lá, abrir na página 102, comparar a pirâmide da década de 80 com a pirâmide de 2013. Então você vai comparar, vai falar sobre as faixas etárias, vai falar sobre a questão do gênero, da população mais jovem e a população do idoso. Dá uma olhada aí, responda em seu caderno, semana que vem a gente volta para corrigir. Qual será o personagem da semana que vem? Até mais! É isso aí, a minha primeira fala então, eu já englobei a primeira e a segunda questão, né? Porque as duas falam sobre a pirâmide. Agora eu vou falar sobre a questão 3, 4 e a questão 5. A questão 3 é a seguinte: defina PEA, população economicamente ativa, o que podemos chamar de população ocupada e quem forma a população desocupada. Então a população, nós temos uma população economicamente ativa. O Brasil hoje está com 210 milhões de pessoas. Quantas dessas pessoas estão em idade de trabalho? E aí eu quero que você leia e você veja aí no livro qual é a idade do trabalho. Qual a idade que você acha que as pessoas devem começar a trabalhar hoje no Brasil e no mundo? Então, existe essa população economicamente ativa, que é a faixa etária de pessoas que estão em idade de trabalho. Dessas pessoas que estão em idade de trabalho, elas, quais estão ocupadas? Quais estão empregadas? E quantas estão empregadas e quantas estão desempregadas, né? Agora, tem a população que é desocupada.
Ou, por opção, vagabundagem total, ou aquelas pessoas, como os idosos, por exemplo, estão na categoria de desocupados. Quem mais está? Dá uma lida, responda as questões. É isso aí, falando agora sobre a questão 7, sempre que eu peço para comentar, a pessoa não entende a questão, né? Então vamos ler juntos a questão e vamos ver aí o que se pede. Segundo a PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar de 2014, quantas pessoas estavam em idade de trabalho? Já comentei isso na explicação anterior. Dessas, quantas estavam realmente trabalhando? Faça um comentário. Então quero que você comente aí sobre essas pessoas que estão em idade de trabalho e não estão trabalhando, né? Quais medidas que o governo podia tomar em relação a isso? De quem é esse problema? É um problema da própria pessoa? É um problema da prefeitura, do estado? Onde está o problema? Quem que resolveria esse problema, hein? Tá aí pra você, lanço, semana que vem a gente corrige. Caracterize cada setor da economia. Nós sabemos que nós temos 3 setores na economia, né? Setor primário, secundário e terciário. Cada um desses setores tem uma gama de atividades que é realizada. Eu quero que você cite aí uma atividade realizada em cada um dos setores. É isso aí, vamos então à questão de número 9. Retire 3 informações do gráfico Brasil, rendimento médio da PEA segundo gênero. Esse gráfico aqui, preste bastante atenção às cores, preste atenção aos anos, né? E aí tem lá um conjuntinho de torres das populações ocupadas, os trabalhos formais e os trabalhos informais. Os trabalhos formais são os registrados, os informais não são registrados. Dá uma olhada, retire 3 informações desse gráfico. Vou falar um pouquinho mais sobre ele na aula que vem, quando a gente corrigir as questões. Tá okay? Questão 10. Relaciona então o trabalho informal à pandemia da Covid-19. É isso aí, estamos vivendo esse momento de pandemia. Nós sabemos que, ou vamos ver ainda os dados aí desse capítulo, o trabalho informal no Brasil passa de 40%. Pessoas que prestam algum tipo de serviço, que têm algum tipo de atividade informal sem registro, trabalham por conta. Como que essas pessoas estão se virando aí com essa proposta de isolamento? Você é a favor? Você é contra esse isolamento? Quais são os riscos? Não é querer ser a favor ou contra, né? Quanto mais a gente ficar em casa, mais rápido a gente vai voltar para as nossas atividades. É isso que às vezes não entra na cabeça das pessoas. Mas e a grana? A ajuda do governo é o suficiente? As pessoas estão conseguindo retirar esse dinheiro? Como que está aí no seu meio, na sua família, né? Alguém foi atrás desse dinheiro? Eu digo aqui que 2 irmãs minhas conseguiram sem problemas essa ajuda de custo do governo de R$600, mas eu não sei como que está o Brasil todo, como que está o bairro das pessoas. E então eu gostaria que você comentasse aí esse trabalho informal, relacionasse esse trabalho informal a essa pandemia e desse a sua opinião, que para mim é muito importante. Terminamos, é isso aí, tenha uma boa semana de estudo, acesse o meu canal, veja as outras aulas, veja se você perdeu alguma, tá tudo registradinho lá, tô numerando, tô postando sempre na sequência, toda quarta-feira tem um vídeo novo pra vocês. Vim com essa proposta de personagens aí agora, não sei o que vocês acharam, comentem, semana que vem a gente volta com a correção e com mais uma aula aqui no canal de Geografia! Por hoje é só. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Compartilhe com outras pessoas que possam se interessar pelo tema e confira também os nossos vídeos sobre expectativa de vida e fecundidade no Brasil. Não se esqueça também de assinar o canal para receber mais conteúdos interessantes sobre o nosso país e a nossa população. Até a próxima!